There was once, tinha uma vez, existia uma vez, ou era uma vez, a farmer and his wife, um fazendeiro e a esposa dele. She had been married before, ela tinha sido casada antes. Her first husband, o primeiro marido dela, had died, tinha morrido. And now, e agora, she was married again, ela era casada novamente. They lived, eles moravam, on a remote farm, em uma afastada fazenda ou em uma remota fazenda, in the west of England, no oeste da Inglaterra. And, what a pair of fools, que par de tolos, they were, eles eram. Which of them, qual deles, era, the most foolish? Qual deles era o mais tolo, né? Listen to the story, escute a história and decide for yourself. Escute a história e decida por você mesmo ou decida você mesmo. In those days, naqueles dias, there also lived, vivia também, morava também, tinha também, an old soldier, um velho soldado, called Jack Hannaford. Chamado, né, called é chamado, né, tinha o nome de Jack Hannaford. His coat was old. O casaco dele era velho, and he was poor. E ele era pobre. But nobody thought, mas ninguém pensava, que Jack Hannaford was stupid. Que o Jack Hannaford era bobo, era burro, era estúpido. He was sly like a fox. Ele era astuto, malicioso, like a fox, como uma raposa. When he left the army, quando ele deixou o exército, he walked, ele caminhou, ele andou all around the country, por todo o país. Looking for ways to, procurando por maneiras de play his tricks, de fazer suas artimanhas, de jogar seus truques. After he had traveled, depois ele ter viajado, né? Ou seja, após ele ter viajado, ou depois que ele já tinha viajado, for some time, por algum tempo, he came across, ele deu de cara com the farm, a fazenda, belonging to the pair, que pertencia ou pertencente ao par, ou seja, ao casal. He knocked on the door, ele bateu na porta of the house, da casa, and a moment later, e um momento depois, ou seja, pouco depois, the wife answered, a esposa respondeu. She looked him, ela olhou ele, ela o olhou, up and down, de cima a baixo, quite astonished, muito surpresa, porque few strangers, poucos estranhos, poucos desconhecidos, were able to make, eram capazes de fazer, the difficult journey to their home, a difícil jornada até a casa deles. Where did you come from? De onde você veio? She asked. E com isso, então, terminamos aqui. Até gastou a garganta aqui de narrar tudo seguido. Terminamos, então, a história aqui